Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, um aluno da mentoria, ele me mandou uns exercícios que ele ficou com dúvida essa semana e eu acabei decidindo dessa vez gravar enquanto eu resolvo o exercício e postar aqui também, né? Então já junto o útil ao agradável, já consigo colocar algumas questões aqui no canal também que está precisando, né? Mas vamos lá, vamos começar por esse aqui, que era só um exercício B de uma questão 4 da lista dele, que falava de cosseno de 210 menos seno de 225 graus sobre tangente de 300 graus mais seno de zero, para achar o valor. Vamos começar cortando isso aqui, né? Seno de zero é zero, então acabou aqui, sobrou só esse resto aqui, né? Sobra pra gente o cosseno de 210 graus menos o seno de 225 graus dividido por tangente de 300 graus. E aqui vocês vão consultar as fórmulas de seno e cosseno da soma de arcos, né? O cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes o cosseno de B, troca o sinal, menos seno de A vezes o seno de B. E que o seno de A mais B é igual a seno de A vezes o cosseno de B, mantém o sinal, mais seno de B vezes o cosseno de A. Dá para fazer também a tangente, né? De 2A, a tangente da soma, mas aqui eu vou pensar em outra coisa para 300 graus já, tá bom? O que eu vou pensar? Eu vou pensar que o cosseno, vamos começar pelo cosseno. O cosseno de 210 graus, ele nada mais é do que o cosseno de 180 graus mais 30 graus. E isso aqui, né, pela nossa fórmula vai ser o quê? A fórmula de cima aqui, né, que eu vou usar, que fala que é o cosseno do primeiro, ou seja, cosseno de 180 vezes o cosseno do segundo, cosseno de 30, troca o sinal, seno do primeiro, 180 vezes o seno do segundo, que é o seno de 30. E aqui a gente já percebe que o seno de 180 é zero, não é? Então corta isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo deixa de valer. Quer dizer que só vou trabalhar com cosseno de 180 vezes cosseno de 30. E que o cosseno de 180 é menos 1, confira o ciclo trigonométrico, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 210 graus é igual a C menos raiz de 3 sobre 2. Agora que eu já tenho essa informação aqui, vamos trabalhar com outro aqui, né? Vamos trabalhar com o seno de 225, que a gente também precisa. Então, o seno de 225 graus, eu posso escrever como sendo o seno de 180 graus mais 45 graus. E aí eu vou usar a fórmula do seno da soma, né? Dos arcos, que fica como? Fica a segunda fórmula, né? Seno do primeiro, cosseno do segundo, cosseno do primeiro. Então, ó, fica seno de 180 vezes o cosseno do segundo, que é 45. Repete o sinal, mais seno do segundo, que é 45, seno de 45, né? Vezes o cosseno do primeiro, que é o cosseno de 180 graus. E nesse caso, acontece que apareceu de novo um seno de 180 aqui, que é zero, que vai zerar todo esse lado. Vai me sobrar só isso aqui, né? Que é seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então eu chego que o seno de 225 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Também achei isso daqui, ó. Já achei o seno de 225 e o cosseno de 210. Tá faltando agora só achar quem? A tangente de 300. E aí nessa situação aqui, o que acontece é que 300 graus, né? Olhando para o ciclo trigonométrico aqui rapidinho, o ciclo ele cresce no sentido anti-horário, né? Então começa aqui, olha só, 0 graus e vai indo. 300 graus está mais ou menos aqui, certo? Faltando, então isso aqui é 300 graus, a volta completa é 360, quer dizer que faltam 60 graus para cá. Só que 60 graus no sentido horário, que é o sentido oposto ao crescimento, né? Pela convenção, é a mesma coisa que falar que é menos 60 graus.
Então eu posso falar que a tangente de 300 graus é igual a tangente de menos 60 graus, né? Que será a tangente de 60 graus por sentido oposto. Então vai ser igual a menos tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus é raiz de 3, então isso aqui vai dar menos raiz de 3. Achei também aqui pra gente, então. Agora que eu tenho tudo, é só realmente resolver a conta, né? Vai ser cosseno de 210, que é menos raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 225, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre a tangente de 300, que é menos raiz de 3. Então agora é só manipular isso aqui algebricamente até chegar em algo, né? Isso aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, sobre menos raiz de 3. Isso aqui eu posso escrever tudo num denominador só, né? 2. Aí fica raiz de 2 menos raiz de 3, só troquei a ordem aqui, dividido por menos raiz de 3, né? Sobre 1. E aí eu faço uma divisão de frações, né? Repete a primeira, raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2. Multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre menos raiz de 3. E esse menos do menos raiz de 3 eu posso colocar como menos aqui do resultado final, né? Então isso aqui vai ficar menos em cima raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 aqui pra gente. Desse jeito aqui. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou distribuir esse sinal, vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 3, ou raiz de 3 menos raiz de 2. Esse sinal de menos aqui, ó, que estava fora, dividido por 2 raiz de 3, e eu vou racionalizar isso, né? Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí, fazendo a distributiva, né? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3, menos aí raiz de 2 vezes raiz de 3, que dá raiz de 6, né? E dividido por 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 2 vezes 3, 6. Chegamos na resposta final e essa é a solução do primeiro exercício, ok? Então, tá aqui. Agora vamos para o segundo exercício. O segundo exercício ele é bem comum, né, de aparecer. Ele é do Albert Einstein, medicina, mas é bem comum de aparecer, que fala aqui pra gente que sendo x a medida positiva de um ângulo em graus, o menor valor de x que satisfaz a equação 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 seno de x igual a zero. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar é da relação fundamental da trigonometria, que fala pra gente que, né, essa relação ela fala pra gente que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre igual a 1, tá bom? E qual o conceito que eu vou utilizar aqui? Eu vou isolar o cosseno, tá bom? Eu vou falar que o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos, só manipulando algebricamente, seno ao quadrado desse mesmo ângulo, tá bom? Guarda essa informação e a nossa equação é essa daqui, ó. 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 seno de x igual a zero. Acontece que, né, nesse caso aqui, cosseno ao quadrado de x eu posso chamar de 1 menos seno ao quadrado de x. Então isso aqui fica 2, que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x, mais 3 vezes o seno de x, e isso aqui igual a zero. Nesse caso aqui, realiza a distributiva, né? Eu vou ter 2 menos 2 seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x igual a zero, ok? E aí agora o que eu vou fazer? Percebe que agora eu cheguei em uma expressão que só tem seno, né? Só tem função do seno de x. Fica mais fácil para trabalhar assim, né? Na verdade é o único caminho viável para se trabalhar, ao invés de trabalhar com cosseno e com seno na mesma expressão. Vou só arrumar isso aqui, vai ficar menos 2 seno ao quadrado de x, mais 3 seno x, mais 2 igual a zero. Como eu quero o primeiro fator positivo, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1, tá bom? Então, nesse caso, vai ficar positivo 2 seno ao quadrado de x. Aqui vai ficar menos 3 seno x, menos 2 igual a zero.
E aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou considerar o seno de x igual a w, tá bom? Para poder reescrever isso aqui como sendo 2, né? Se seno de x é igual a w, seno ao quadrado de x é w ao quadrado. Então 2w ao quadrado, menos 3 que multiplica w, menos 2 igual a 0. E aqui eu caí numa equação do segundo grau, tá bom? Eu posso utilizar Bhaskara, soma-produto, o que você acha melhor. Eu acho que Bhaskara aqui é mais viável, né? Mas a questão é que resolvendo isso aqui, vocês vão chegar em 2w's, né? Na equação do segundo grau. O primeiro vai ser 2, e o segundo w, né? Eu não vou realizar Bhaskara aqui, você pode realizar. Eu já realizei com antecedência, isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. Só que acontece que w é o seno de x. E o seno de x está limitado, né? Entre 0 e 1, então eu não posso ter esse valor 2. Me sobra esse daqui, certo? Então me sobra menos meio. Então acontece que o w é igual ao seno de x, que é igual a menos 1 sobre 2. Então eu tenho que pensar que ângulo que o seno dá menos 1 sobre 2. Vamos para o ciclo trigonométrico, tá? Então no ciclo trigonométrico, né, o eixo que a gente está procurando é esse daqui, né, que é o eixo do seno, que é o eixo vertical, horizontal do cosseno, mas a gente não vai usar muito aqui, né? E eu vou procurar onde está o menos meio. Eu sei que o meio está aqui, né? E que esse daqui é o 30 graus, né? Porque o seno de 30 é meio. Então essa abertura aqui é o 30 graus. Mas o que eu estou procurando é o menos meio, que é como se fosse o simétrico, né? Aqui para baixo, ó. Menos 1 sobre 2, que vai ser 30 graus para baixo, né? Na verdade está até um pouquinho mais para cima. Tá aqui, ó. Isso. E esse aqui vai ser 30 para baixo, né? Isso é 30 para baixo, a mesma coisa aqui, 330 para frente, né? Nesse caso aqui. Então 330 graus funcionaria. Só que olhando a alternativa não tem 330 graus, certo? Só que existe um outro ângulo também que tem seno valendo menos meio, né? Pensa só comigo. Se aqui é o menos meio, então vai ter um ângulo para cá, ó. Certo? Com quanto? Por OPV aqui tem 30, então é como se tudo isso aqui fosse 180 e eu andei mais 30 ainda, né? Tudo bem? 180 mais 30 dá 210 graus. Então quer dizer que 210 graus também tem seno menos meio. Então eu descubro que se seno de x é igual a menos meio, x é igual a 210 graus, porque esse tem nas alternativas, né? Alternativa D. Beleza? Resolvido. Vamos para o próximo exercício e último da nossa lista. PUC, medicina, o número de soluções da equação seno de x mais cosseno de x igual a 0 no intervalo de 0 a 2π, ou seja, na primeira volta do ciclo trigonométrico, né? Então, seno de x mais cosseno de x igual a 0. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou passar o cosseno de x para lá. Ou melhor, vou passar o seno de x para lá. Eu vou ficar com, nesse caso, cosseno de x é igual a menos seno de x. Certo? Faz sentido? E nesse caso, então, o que a gente pode fazer? Eu posso, por exemplo, passar o cosseno de x dividindo, né? Então vai ficar, aqui tem 1, né, multiplicando o cosseno de x. Então vai sobrar só 1 desse lado, vai ficar menos seno de x sobre cosseno de x. Ok? E agora eu vou pegar a minha equação e vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque para mim não é interessante esse menos do lado dessas relações trigonométricas. Então isso aqui vai ficar menos 1 igual a seno de x sobre cosseno de x. E eu sei que seno de um ângulo sobre o cosseno desse ângulo é igual a tangente, né? Então, menos 1 é igual a tangente de x. Tudo bem? Ele quer qual é o número de soluções. E agora é bem simples, é só olhar para o ciclo trigonométrico, né? Eixo dos senos não vai importar muito aqui. Eixo dos cossenos não vai importar muito aqui. E a reta perpendicular ao eixo dos cossenos, né? Tangente aqui é a... Deixa eu só dar uma arrumada nela aqui pra gente. Essa aqui é a tangente, né? E acontece que a tangente menos 1 tá aqui. Certo? E aí eu vou ver quais ângulos que a tangente dá menos 1.
certo? O que acontece? Eu tenho, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo, a tangente dele, lembra que eu vou prolongar, né? E aí aqui na tangente, aqui é o 0, né? Deu menos 1. Só que existe um outro ângulo, que é esse ângulo aqui, olha só. Vou até fazer de outra cor. Esse ângulo aqui, ó, né? Que nesse caso não adianta, né, prolongar para cá. Então eu prolongo para baixo e também bate, né? Desse ângulo eu iria prolongar aqui para baixo e também bateria menos 1. E não existe nenhum outro que isso funcione. Então existe tanto esse ângulo roxo, que eu vou chamar de alfa, quanto esse ângulo vermelho aqui, né, que eu vou chamar de beta, que eu nem preciso pensar em quais são, porque ele não pediu para falar quais são, e sim quantas soluções eu tenho. Então se eu tenho dois ângulos, né, dois valores para x dentro da primeira volta, né, de 0 a 2π, então eu tenho duas soluções, tudo bem? Que dão menos 1. Então, dois valores para x que a tangente dá menos 1. Chegamos, então, nessa nossa situação aqui. Tudo bem? Então, estão resolvidos as 3 questões. Isso aqui é a alternativa B, né? 2 soluções. Espero ter ajudado, espero ter entendido. Comentem se ficou alguma dúvida, alguma observação. E até uma próxima aula.